O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou a tomar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, apenas respondemos as palavras do Evangelho. Glória a vós, Senhor, quando o sacerdote diz: palavra da salvação. Nestas palavras está sendo anunciada a salvação não apenas deste homem pobre, surdo, mudo, desta região pagã do Decápole, junto ao lago de Genezaré. Aqui está sendo proclamada também a nossa salvação, que Deus, por meio do seu Filho, no espaço e por meio da Santa Igreja, deseja ardentemente operar a nosso favor e a favor de cada um de nós. Como Jesus, neste Evangelho de hoje, vendo as multidões, atendendo a elas e as suas necessidades,
coração para entrar e reentrar em diálogo com esta pessoa que até agora ficou excluída pela sua situação física, pela sua enfermidade, pela sua debilidade, e qualquer diálogo verdadeiro, real, íntimo, com qualquer outra pessoa. No final do Evangelho de hoje, todo mundo, todo o povo proclama: Ele, Deus, tem feito bem todas as coisas. Quando Deus tinha criado o mundo e Ele contemplava a sua obra, no final de cada dos dias, dos 6 dias da criação, Deus viu o que Ele tinha feito. Deus contemplava o fruto de suas obras, de suas mãos, e no final podia constatar que tudo era bom. E no final podia constatar que tudo era muito bom. Somente essa bondade da obra de Deus, que saiu das mãos, da palavra, pela palavra, da boca do próprio Deus, só pelo pecado, aquilo que originalmente era bom, piorou, se tornou ruim, desde que o pecado entrou na criação. O Filho de Deus veio, como o próprio Jesus declara, a procurar o que estava perdido, e como nós vemos no Evangelho de hoje, a restaurar todas as coisas, para que aquilo que tinha caído na decadência, e aquilo que tinha sido separado de Deus do seu Criador, seja instaurado na ordem original. E onde Jesus aparece, onde Jesus opera, onde o homem se abre para a ação de Jesus, para a ação salvífica de Jesus, para a ação redentora do próprio Deus que atua em Jesus e por meio de Jesus, as coisas começam a retornar ao seu estado original. A beleza, a ordem e a bondade que Deus podia contemplar, que o próprio homem e os próprios anjos podiam contemplar, de tudo tinha sido saído das mãos de Deus, os primórdios da criação. Caríssimos, onde é que nós, perante isso tudo, queremos ficar fora da casa, na desordem, no caos, este espírito de destruição, esta cultura de morte. O Papa São João Paulo II denunciou as realidades, tantas realidades do mundo presente. Queremos ficar fora no desastre de um mundo que está decaindo, ou queremos nós refugiarmos naquele lugar que Deus, em sua bondade, preparou para nós, para restaurar aquilo que está perdido. Aqui estamos, neste espaço pequeno, edifício da igreja, o templo sagrado, onde Jesus está e onde Jesus atua até o dia de hoje. Tantas igrejas, lugares pequeninos e muitas vezes humildes, na própria vida do Filho de Deus aqui nesse mundo, é uma existência humilde, uma existência pobre, mas ao
mesmo tempo daquele que é capaz de ver, como São Tiago escreve hoje, na segunda leitura. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Não temos aqui esse salão chique de gente gostante, esta igreja magnífica, alta, torres altas e tudo, como era antigamente, um lugar único, onde o Filho de Deus, humilde, pelas palavras do próprio sacerdote, desce do alto do céu para estar, para aparecer e se fazer presente aqui no meio de nós e para dar continuidade real, concreta, palpável e plena de tudo aquilo que está escrito aqui. O Evangelho não é apenas um sonho nostálgico, bonito do passado, é palavra de salvação para o nosso tempo, para os nossos dias, para o desespero, a angústia em que vive o homem de hoje, perdido, distante de Deus. O que é este homem do Evangelho de hoje? Isto é o homem do mundo de hoje, separado de Deus, iludido pelas coisas do mundo, separado, tal como um membro que a gente corta, um membro do corpo, como a gente corta o galho da árvore. Isto é a situação desse homem surdo, mudo do Evangelho de hoje. Surdo, porque ele se separou por qualquer motivo próprio ou alheio. Quantas crianças inocentes nascem em contexto de não chegar a conhecer a Deus. Surdo, não tem mais possibilidade, não tem mais habilidade, não tem mais instrução, orientação, ensino para poder escutar no meio do barulho e no meio de tantas vozes sedutoras deste mundo, e no meio de tanta mentira e falsidade e distorção da verdade, no meio deste mundo, onde perdi a capacidade de escutar a voz de Deus. Tu tens, como São Pedro, professor, quando muitos se começaram a separar, afastar de Jesus, tu tens, professor, perante o nosso Salvador, tu tens palavras de vida eterna. Abrimos nossos ouvidos, no meio de tanto barulho, agitação, tentação e propostas perigosas como tantas vezes os nossos ouvidos se tornaram meio surdos, às vezes mesmo completamente surdos perante o apelo de Deus. É mais fácil se divertir em algum lugar bonito, é mais fácil descansar mais em dia de domingo, é mais fácil fazer mil coisas do que vir aqui, fora da porta da igreja. Nada nos chama a atenção, mas toda vez entrando aqui nesse espaço, começa a mudar a perspectiva do seguir. A gente começa silenciando, a gente começa a se distanciar de muitas coisas que confundem a tortura na nossa cabeça. E pouco a pouco, ele avança no meio do campo litúrgico da comunidade, aos
que está aqui, suspirando para encontrar um caminho para se encontrar, para se comunicar com aquele homem que é surdo no meio desse mundo. Tantas e tantas vezes já escutamos palavra da salvação e nem lembramos o que o sacerdote, alguns segundos antes, pronunciava aqui perante a nossa, sim, o nosso olhar, os nossos ouvidos. É salvação não apenas para alguém lá fora, para fulano, é a minha salvação que está sendo anunciada aqui. O desejo ardente de Jesus de quebrar o gelo, porque estão congelados os nossos corações. A dureza tão dura que fecha o acesso ao nosso coração. O nosso Salvador, o alto da cruz, deixou transpassar o seu coração para nos mostrar que Ele quer quebrar também toda dureza, tudo que fecha o nosso próprio coração. Caríssimos, aqui não é apenas uma história bonita que podemos ler e lembrar e ver como Jesus é bom. Aqui estamos vendo uma história que é um drama e tantas vezes uma tragédia. Deus bate no coração humano e o afundando em muitas coisas, mas muito secundárias e de muito pouca importância. Se torna surdo perante aquele que é a palavra de Deus e que nos transmite a palavra da salvação. Ver, ouvir as palavras do Senhor, olhar Jesus na sua própria presença no meio de nós, Ele ser um terremoto em nossas vidas, de te assustar, de te acordar, enquanto ainda tem tempo de te se converter, tem tempo de te se salvar, tempo de te se deixar resgatar por Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a prova. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus habilita este homem surdo para de novo começar a ouvir. A gente lê apenas um pouquinho o catecismo da Igreja Católica, quando fala sobre o sacramento da reconciliação e quando fala sobre o pecado. O pecado é exatamente aquela doença que faz surdo o homem, mas pelos seus sacramentos, o batismo e o sacramento da reconciliação. Jesus nos quer devolver, restituir a capacidade de escutarmos a Ele, não uma voz longínqua, mas uma voz que grita, sim, no deserto desse mundo, e também no deserto da nossa vida. Uma voz que grita, se dirige a nós. A igreja, o mosteiro da Santa Cruz, em Anápolis, já temos vitrais, tem 8 vitrais, e no centro está Cristo, Nosso Senhor da Glória, e em seu redor são 7 anjos, com 7 trombetas. É o que eles fazem. Eles vão pegando as suas trombetas. E o primeiro anjo então tocou a trombeta. E a sua voz, a voz da trombeta, o som da trombeta, ressoou. Para o quê? Para acordar a humanidade. E o segundo anjo, e o terceiro anjo, todo esse cenário podemos ver
Estamos aí na Quaresma de São Miguel, com a devoção, veneração e meditação sobre o papel do anjo de Deus. Enquanto o inimigo de Deus, o demônio, quer fazer surdo o homem perante a voz de Deus, o anjo de Deus quer fazer exatamente o contrário, acordar o homem para esta voz que nos traz palavras de salvação. O próprio Jesus, o Verbo de Deus, feito homem, fala a nós. Não é apenas uma informação interessante, útil, poética, que alguém escreveu para a gente não esquecer dessa pessoa tão boa que era Jesus. São palavras dirigidas para nós, e nessas palavras se decide a nossa perdição ou a nossa salvação, e não apenas a minha perdição ou a minha salvação, porque a partir do momento em que eu me caminho para o caminho da salvação, Deus vai fazer de mim mesmo instrumento de salvação para outros. Quando você foge de Jesus, quando você mantém tapados os seus ouvidos perante Jesus, não apenas você se perde, mas tantos outros com você junto. Mas se você escuta, tantos outros vão poder, consequentemente também, através de ti, encontrar a fonte de salvação, Jesus, nosso Senhor. Nós temos pedido muito neste mês de setembro, ao auxílio do anjo de Deus, dos santos anjos, exatamente nos ajuda a superar toda a nossa surdez perante o Senhor, confessar com mais sinceridade, tal como um exame de consciência mais profundo aos nossos pecados, para sermos em Jesus e por meio de Jesus restaurados, para ouvirmos de novo com mais atenção a voz, o apelo de Deus. Mas Jesus não apenas restitui ao homem a capacidade de ouvir, restitui também nele a capacidade de falar. E é a forma mais nobre, mais sublime que Deus deu ao homem. Primeiro, para ouvir não a voz que ela quer, mas a voz do próprio Deus. E a forma mais sublime para o homem de falar, no meio de tantas palavras vazias, inúteis, ambíguas, mentirosas, falsas, manipuladoras deste mundo, no meio de tanta fofoca, no meio de tantas calúnias e tudo, a que o homem se atreve. Deus deu ao homem a capacidade de falar de forma mais nobre para ele, a criatura, aprende a entrar em diálogo com seu próprio Deus e Criador. A forma mais nobre de utilizar, o homem utilizar a sua capacidade de falar é responder ao apelo de Deus, rezar, falar com seu próprio Criador, como era no paraíso, quando o homem ainda não tinha pecado. Deus dialogava com a sua criatura predileta. Deus entrava em diálogo com a sua criatura predileta. O homem no paraíso aprendia a ouvir a voz de Deus. E o homem no paraíso, instruído pelo anjo, que habitava bem juntinho ao homem, no lugar da felicidade, de toda a pureza, de tudo era puro e santo. No homem em redor do homem, o homem aprende a dialogar com o seu Deus e o seu Pai. Agradecemos.
Isso é a grande e grandiosa vocação do ser humano. E nós estamos aqui. Cada Santa Missa é culto sagrado. Cada Santa Missa é um momento de adoração. Mas cada Santa Missa também é uma grande catequese para nós. Onde nós aprendemos a ser aquilo a que nós fomos chamados verdadeiramente filhos de Deus, cujo coração transporta pela graça e pelo privilégio de podermos estar aqui na casa do nosso Pai, que nos nutre com o pão polvinho do céu, o dom que o próprio Filho de Deus nos dá, e que nos introduz um santo diálogo com Ele, e assim nos introduz naquilo que é o mistério mais íntimo e mais sublime da vida e da vocação humana, o mistério próprio de Deus. Contemplando com grande temor o mistério da Santíssima Trindade, nós vemos a Santíssima Trindade é o mistério de um diálogo eterno, mas não simplesmente um diálogo de palavras, mas um diálogo de amor. A gente não apenas fala com palavras, o som, Deus não precisa de palavras. Deus se comunica sem palavras, mas o diálogo, o mistério do Santíssimo, do próprio Deus, um diálogo de amor. Não com palavras, mas com entrega, com doação. O Pai que se doa plenamente aos filhos. E o Filho acolhido do Pai responde com sua plena doação e dedicação ao apelo, ao dom do próprio Pai. Um ato eterno de amor. O Pai e o Filho se abraçam mutuamente. O mistério da Santíssima Trindade. E tudo que nós temos aqui na igreja, nossa vida cristã, nos sacramentos, e tudo, devemos transbordar essa fonte inesgotável do mistério do nosso Deus, que nos ajuda a pecar o mistério do amor. Nesse mistério, Deus tem um desejo semente o nosso meio e nos introduzir, e nos deixa participar, não só um pouquinho, mas na medida mais que possível, uma criatura humana. Queremos não ignorar, não ficar indiferente, não esquecer ao sairmos da porta desta igreja aquilo que está escrito aqui. Aqui é mais uma chave para a gente entender a grandeza sublime da nossa vocação cristã. No meio de uma sociedade que descarta as coisas, não podemos nós descartar as coisas mais preciosas que Deus nos tem, mas acolher essa sementinha, esse evangelho de hoje, e a mensagem dessa Santa Missa de hoje. E plantar essa sementinha, e dela bem preparada e bem cuidada no íntimo do nosso coração. E aí, com Maria Santíssima, e com a ajuda do nosso Santo Anjo, cuidar dessa sementinha, cultivar essa sementinha, e fazer crescer em nós, para entendermos aquilo que humildemente plantado é uma grandiosa, imponente, que Deus realizou na vida de cada um. A vida de cada santo é assim. Começa comigo, pequeno, estudando, correspondendo, seguindo, acolhendo, respondendo ao apelo e ao dom do Senhor. Com eles que começaram eles pequeninos, despercebidos, desconhecidos, de tornar uma coluna forte, grande, alta, no espaço da Santa Igreja, e capaz, em meio a tempos difíceis, sustentar o próprio templo de Deus,
a casa de Deus aqui neste mundo. Não estamos chamados a vivermos nossa fé apenas em medíocre comigo. Somos chamados a vivermos a nossa fé de modo mais pleno possível, em plenitude, em modo máximo possível. Isto vai ser a nossa contribuição verdadeira, aqui também no meio do deserto desse mundo de hoje. Posso ver